O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não o segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um dos pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Deus, é perfeita alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita alegria ao coração. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos propõe avaliarmos as nossas atitudes, se correspondem ao bem ou se correspondem ao mal. E além disso, avaliando-nos, sendo capazes de cortar o pecado pela raiz. Vejam, a liturgia de hoje, ela traz presente a clareza de que existe o inferno, existe mesmo, e que somos chamados a perceber que Deus deseja, nos alertando, que a gente de fato o busque a verdade, busque Ele, tendo atitudes que correspondam àqueles que o seguem, para não experimentarmos o distanciamento de Deus, a ausência de Deus, que é o próprio inferno. Vejam que, por primeiro, a gente precisa perceber no Evangelho que João traz um problema para Jesus. Ele diz assim para Jesus que algumas pessoas expulsam demônios, fazem milagres, mas não é do grupo dos 12. O que fazer com essas pessoas? Da mesma forma, a gente ouvia na primeira leitura que Josué leva o mesmo problema para Moisés e diz assim para Moisés: olha, temos que calar essas pessoas que estão falando de Deus, mas não são dos nossos. Na ocasião, Moisés tinha convidado anciãos para ajudar na pregação do reino de Deus, e vejam que, além desses anciãos, haviam também pessoas que falavam de Deus,
Como também no Evangelho haviam pessoas que falavam de Jesus para realizar milagres e sinais e expulsar demônio. Qual que é a atitude de Jesus e de Moisés? Nas entrelinhas, eles dizem assim: escuta, Deus não está preso em redomas. Nós não temos controle sobre o agir de Deus. Nenhum de nós e nenhuma religião e nenhuma comunidade de fé é dona de Deus. Na verdade, Deus age do jeito que Ele quer, onde Ele quiser e quando Ele quiser. Aí fica-nos uma grande clareza que não é porque não faz parte de nossa comunidade de fé que não pode fazer o bem, que não pode ter atitudes de bondade. Então, o que tem que ficar claro? O que é essencial no ser humano? Ser bom, ter atitudes que conduzam o outro a Deus, não dividir, não afastar de Deus. E para isso, basta ser bom. É isso que Jesus está dizendo. Mas aí, Jesus se aproveita para ensinar sobre as atitudes que são más e nos alertar para o inferno. Para a gente entender um pouco essa dinâmica do inferno, como é falado no Evangelho, desde os tempos muito antigos, havia próximo a Jerusalém um local que era designado como Geena. A Geena, na verdade, seria a tradução correta de inferno. No início, a Geena servia como descarte de corpos humanos. Sacrifícios humanos eram realizados e eles eram descartados dentro da Geena, e nessa Geena tinha fogo. Vejam que no fim do Evangelho, Jesus vai falar do verme que não morre e que fica o tempo todo comendo o cadáver, né? É disso que Jesus está dizendo. Depois, com o passar do tempo, foi proibido o sacrifício humano. Um ser humano não podia matar o outro para sacrifício religioso, obviamente. No entanto, o que aconteceu? Essa Geena passou a ser como se fosse um depósito de lixo. Eles jogavam tudo aquilo que era lixo dentro da Geena, e o fogo dessa Geena nunca cessou. Ela, na verdade, vivia num fogo constante, só que lá se depositava lixo. Então veja, a partir daí começou-se a comparar a Geena como sendo o distanciamento de Deus. O que é o inferno, gente? O inferno existe, mas o inferno, muito mais do que arder no fogo, o inferno, o sofrimento está pela ausência de Deus, por não ter escolhido a Deus, por não se arrepender de fazer o mal, por estar de bem com a maldade, a injustiça e a violência. Então, essa imagem do inferno como fogo vem da Geena. Mas mais do que isso, o inferno não é desejo de Deus. Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno é quem escolhe ir para o inferno. E quando eu escolho ir para o inferno? Quando eu tenho atitudes de maldade. Por isso, Jesus se aproveita exatamente da circunstância e começa a formar sobre o mal. Aí ele começa dizendo assim: olha, se você escandalizar qualquer um daqueles que creem em mim, é preferível que você pendure uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho. Ele ainda fala que pedra que ele quer que pendure, e se jogue no mar. A pedra de moinho pesava em torno de 500 quilos e era movimentada por animais. Então o que Jesus está dizendo? Não escandalize, não destrua a fé de ninguém, não seja capaz de pela sua vida causar um dano tão grande. Por isso, inclusive, a Geena ou o inferno
são chamados de lugar da danação. E vai para o inferno aqueles que são danados ou que causam dano na vida das pessoas. E aí Jesus então, ele nos evangeliza utilizando 3 hipérboles, 3 exageros. Aí ele começa dizendo assim: olha, se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor você entrar sem uma mão no reino de Deus do que você entrar com as 2 no inferno. Ele não está mandando a gente cortar de verdade com a faca, não. É, na verdade, uma hipérbole, um exagero para dizer assim: corte o pecado na raiz, não deixe ele crescer. E a mão? O que a mão tem com isso? A mão é o nosso símbolo do agir. Nós ocupamos a mão para trabalhar, nós ocupamos a mão para tocar nas pessoas. O que Jesus está dizendo? Que o teu agir não seja mau, que as suas atitudes não sejam más. Toque as pessoas com justiça e verdade. Não seja alguém desonesto. Jesus, ele é muito claro nisso. E na segunda leitura nós ouvimos isso. Não explora ninguém. Porque se você acumular riqueza explorando alguém, você vai para o inferno. É isso, na verdade, que está por detrás da mão. A mão é o nosso agir. Então, que o seu agir seja bom. E se ele for ruim, corta. Por quê? Porque senão a consequência disso é você viver longe de Deus. Então, Jesus não está jogando ninguém no inferno. Ele está alertando. Ele está alertando porque nos ama. Ele diz assim: eu quero que vocês estejam comigo no reino. Mas, se o pecado do agir te destrói, corta. Porque senão a gente não vai se encontrar no paraíso. Depois, ele fala do pé. O teu pé. Se o teu pé te leva a pecar, corta. É melhor você chegar lá no céu, no paraíso, sem um dos pés, do que com os 2 ir para o inferno. O pé é o que, gente? O pé é o nosso agir. O pé é o nosso caminho. O pé, na verdade, nos leva aos lugares. Então, cuidado com os caminhos que você escolhe. Cuidado com os lugares que o teu pé te carrega. Cuidado, porque na verdade, o que Jesus está dizendo? Eu te amo, eu te quero no paraíso. No entanto, se o teu pé te atrapalha, corta. Corta na raiz o pecado. Não deixa ele crescer. Tira ele de você para que você esteja comigo no paraíso. Depois, Jesus fala dos olhos. Se os teus olhos te levam a pecar, arranca. É melhor você entrar sem eles no céu do que para o inferno com os 2. Que lá o fogo queima e o verme não para de trabalhar. É a hiena. Mas o que é o nosso olhar? Nosso olhar é a nossa referência de interpretação. A gente julga é pelos olhos. A gente vê maldade, malícia é pelos olhos. A gente, na verdade, constrói e maquina coisas ruins pelos olhos. Então, que os seus olhos sejam puros. Se tiver sendo maldade, malícia, julgamento, arranca, tira esse pecado para você estar comigo no paraíso. E aí, é muito bonito quando a gente olha o tanto que Jesus usou os pés, as mãos e os olhos na sua vida. Caminhou muito, caminhou fazendo bem. Caminhou, na verdade, pelas estradas de todo Israel, ajudando, curando, libertando. E, inclusive, lava os pés dos discípulos, ensinando a humildade e o serviço. O pé, originalmente, é para ser usado para o bem. A mão, quanto Jesus usou a mão para levantar, para curar, para tocar, para trazer a pessoa próxima de Deus.
Originalmente a nossa mão é para fazer o bem. Os olhos, quanta compaixão Jesus transmitiu pelos olhos. Quanto amor Ele mostrou às pessoas, olhando elas nos olhos. Ou seja, os nossos olhos precisam ter como referência aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Então, o Evangelho de hoje, a liturgia, nos abre caminhos. Nós podemos ser bons ou podemos ser pessoas más. Escolha o bem para que depois, no reino de Deus, você seja acolhido. Eu ouvi de uma pessoa saindo da capela agora de manhã e me chamou a atenção. Ela disse assim para mim: padre, é verdade o que o senhor disse, porque não adianta nada pôr o joelho no chão, rezar, e quando levanta só faz coisa má e ruim para os outros. Que entre nós não seja assim, que a gente a cada dia aprenda a trazer para a nossa vida boas atitudes, porque isso nos conduzirá ao paraíso, que é desejo de Deus. O dia que vocês ouvirem assim: Deus vai te mandar para o inferno, você diga: jamais. Quem me mandaria para o inferno seria eu mesmo. Eu não quero isso para mim. Nós não somos do inferno, nós não somos da danação, nós não somos da maldade, e devemos caminhar como filhos amados de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.